Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou Marcelo aqui mais uma vez com vocês em mais uma disciplina. Dessa vez nós vamos falar sobre contabilidade introdutória. É interessante a gente entender em relação a essa disciplina que assim, eu não vou me aprofundar diretamente na aplicação direta da contabilidade na prática. Para isso tem a contabilidade geral, contabilidade para vocês vão aprender. Quando a gente fala em contabilidade introdutória, é eu mostrar para vocês, né, os mecanismos da contabilidade, o seu objetivo, o seu objeto de estudo, né, a sua finalidade, a aplicabilidade das organizações, o uso da contabilidade no setor público e no privado, né, a relação contabilidade com a administração, para que nós possamos entender a sua importância e como cada um pode ter essa percepção do papel do contador, do profissional da contabilidade dentro de uma organização, tá bom? Então, nas outras aulas a gente vai conhecer os princípios da contabilidade, né? Eu não vou me aprofundar no princípio a fundo, eu vou dizer o que é, como funciona, como foi que surgiu, tá? Porque eu não já disse contabilidade introdutória. Lembrando que a gente sempre vai fazer um link em relação às outras disciplinas. Por acaso, vocês viram que foi na disciplina que eu mostrei para vocês, foi Teoria Geral da Administração 2, né? Então, eu mostrei para vocês a questão do gerenciamento de uma organização, de uma empresa, através de fundamentos de administração, dos tipos de teorias, né? E agora a contabilidade introdutória, que é justamente para que a gente possa entender sobre o mecanismo interno das organizações, conhecer sobre patrimônio, né, o papel do patrimônio, uma demonstração de resultado. E lá na frente nós iremos ter uma outra disciplina que é introdução à economia, né? Ou seja, eu preciso estruturar a minha empresa, conhecer estrategicamente através do planejamento, conhecer as técnicas contábeis da demonstração do resultado e olhar para fora quando eu entender sobre economia e mercado, tá certo? Então vamos trabalhar aqui em cima dessa realidade. Vamos para cá. O que é a contabilidade, então? Contabilidade ele é um sistema de informações e avaliação destinado a promover para seus usuários demonstrações e análises de natureza econômica, financeira e de produtividade. Informações que vão vir decorrentes de fatos e atos administrativos praticados pela empresa. Tá? Ou seja, a contabilidade ela vai trabalhar com informações, com a coleta de dados. Na verdade, ela começa o seguinte: ela começa com a coleta de dados, perfeito? Toda empresa tem um banco de dados. Esses dados é tudo que é armazenado lá dentro. Onde é que vai entrar a contabilidade aí? No momento em que você pega esses dados e vai filtrar esses dados, transformando ele em informações, né? Essas informações elas serão transformadas com o intuito de apresentar para a empresa relações relacionadas à natureza econômica, financeira e produtividade. Agora, qual é o foco dessas informações e dessa análise? É o patrimônio. Ou seja, o carro-chefe da contabilidade é você conhecer sobre patrimônio. O patrimônio ele pode ser o patrimônio público e o patrimônio privado. O patrimônio ele vai desde maquinário, desde equipamentos, até matéria-prima, que são até a gestão de pessoas. Né? Aqueles colaboradores que fazem parte da organização são patrimônio da organização, sim, a empresa. Tá bom? Então vamos lá, explicando para vocês. A contabilidade, né, ela capta as informações, né, estuda o ambiente que está inserido, né, faz uma avaliação de todo esse processo, né, com o objetivo de promover demonstrações e análise de natureza econômica, financeira e produtividade. Ela vai pegar o patrimônio e vai ver como é que foi a sua concepção, como é que ele foi adquirido e vai ver a utilidade desse patrimônio para saber se está tendo algum resultado positivo ou negativo, tá bom? E se lá na frente eu vou explicar para vocês como vai funcionar, certo? Então vamos lá. E quando? Pois pronto, tá aqui. Vamos agora para os objetivos da contabilidade. Vem para cá, preste atenção. A contabilidade ela tem um patrimônio das empresas como seu objeto. Então, você já sabe que
o foco e o objeto da contabilidade é quem? O patrimônio. Então, sendo o patrimônio o objeto de estudo da contabilidade, o que, é que vai acontecer? Ela tem o objetivo de revelar como se encontra e quais os fatores que proporcionam mudanças ou mutações nesse patrimônio. Entende como é que é? Então, fornecendo assim informações úteis para tomar decisão. Então, é justamente isso. É como eu já expliquei para vocês, é pegar o patrimônio e estudar esse patrimônio a fundo, entender como qual é a sua utilidade, né? Para que ele é útil, como é que ele está sendo utilizado na organização e quais os benefícios que ele pode trazer, né? E quando não usar de forma correta, quais os prejuízos que ele vai trazer para a organização. Então, por que ele faz essa coleta das informações? Justamente para entender que fatores proporcionam essas mudanças, essas mutações. No momento em que foi adquirido aquele patrimônio, vamos falar aqui uma volta no tempo de 2 anos. Há 2 anos ele precisa ter muito resultado. Só que de 2 anos para cá o patrimônio ficou parado, o patrimônio não conseguiu mais agregar valor para a organização. Então a contabilidade vem para fazer um estudo para entender o porquê que esse patrimônio deixou de agregar valor, por que esse patrimônio deixou de ser algo produtivo e gerou um patrimônio ocioso. Então a contabilidade vai mostrar isso através desse levantamento desses dados. Tá? Acho que está ficando claro para vocês em relação a isso. Tá bom? Vamos passar aqui. Né? Vamos continuar aqui. Então, o que é o conceito de patrimônio? Como a gente fala muito em patrimônio. Patrimônio, ele vai ser um conjunto de bens, direitos e obrigações, né? É o BDO, bens, direitos e obrigações de uma pessoa, de uma organização. Lembrando que a empresa, ela pode ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? Quando nós falamos de bem de pessoa jurídica, a empresa tem um patrimônio privado. E bem físico é um patrimônio pessoal, um bem físico, né? O bem pessoal, onde você adquire algo para você, tá bom? Então vamos lá. É uma equação bem simples para você entender sobre patrimônio. Patrimônio vai ser igual a bens mais direitos mais e as obrigações, certinho? Então você vai adquirir um bem, automaticamente vai saber quais são os direitos que você tem sobre esse bem, desse patrimônio, e quais são as obrigações que você vai ter. Lá na frente, nas outras aulas, vocês vão entender o que é direitos, obrigações, porque ela vai mostrar para você uma demonstração do exercício, primeiramente. Né? Funciona assim. A empresa ela tem um capital inicial. Deixa eu tentar resumir para vocês aqui bem rapidinho. Eu quero montar uma empresa, montar um negócio, então eu vou ter um capital inicial para poder investir. Tranquilo? Então eu investi tanto. Então, esse é meu capital inicial. Nesse processo, eu vou definir o que é que vai ser ativo, passivo, despesa e receita. O que é que vai entrar de dinheiro e o que é que vai sair de dinheiro. Tá? No meio desse processo, eu adquiro bens para a organização. Né? Eu adquiro os bens, eu compro carro, eu compro maquinário, eu contrato pessoas. Né? Então, nesse processo, isso nós chamamos de aquisição. Quando tem essa aquisição, é um momento onde a empresa ela vai ter aquela questão do seu direcionamento sobre como que gastar. Aí, tudo que ele foi adquirido passa a ser o quê? Um patrimônio. Aí esse patrimônio começa a trazer retorno para a organização, ou não, depende da forma que ele é gerenciado. Tá? Aí eu vou entender o que é ativo, o que é passivo, o que é despesa, o que é receita. Lá na frente a gente vai conhecer um pouquinho nas próximas aulas. Eu não vou me aprofundar muito para não confundir vocês, já tendo o primeiro contato com relação à contabilidade, certo? Vem para cá. Então, ainda dentro desse patrimônio, o que é que vem a ser os bens? O bens ele pode ser dividido tanto no sentido geral, como no sentido econômico. Tá? Vamos entender aqui como seria isso. No sentido geral, são todas as coisas que satisfazem as necessidades humanas. Tudo aquilo que você vai comprar, que satisfaz as necessidades no momento que você comprou e adquiriu, ele é um bem seu. Tá? Está atendendo a sua necessidade.
quando nós falamos no sentido econômico, é tudo aquilo que possui utilidade e pode ser quantificado monetariamente. Tá? Eu adquiri esse bem, atendeu a minha necessidade, mas agora eu quero o quê? Eu quero ganhar dinheiro com esse bem. Então deixa de ser sentido geral e passa a ser no sentido econômico, onde esse bem, esse patrimônio que eu adquirir, vai trazer um retorno para mim. Um exemplo, eu sou proprietário de uma empresa, digamos, e aí eu comprei um carro para utilizar esse carro para rodar, para levar os meus produtos, os meus funcionários para o maior número de pessoas, né? Para facilitar o meu atendimento a eles. Beleza, nesse momento o carro foi útil. Só que tem o seguinte, o carro passa maior parte do tempo parado, sem gasolina, furou o pneu, deu furado, ou falta de manutenção. Então, esse bem inicial e foi bom para mim, porque foi atender a minha necessidade. Só que aí não está tendo nada de econômico. Por quê? Porque eu não tô gerando lucro com ele. Pelo contrário, está tendo prejuízo. Então, que era para ser um investimento, gerou um custo. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ter um cuidado com relação a esses bens, esse patrimônio que a gente adquire. Tá certo? Então, falando desses exemplos bem práticos, é justamente como eu costumo fazer das minhas aulas. É trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vivência. Tá bom? Vamos passar aqui. E os tipos de bens? Os bens eles podem ser divididos em tangíveis e intangíveis, que nós chamamos de bens materiais. Né? O nome já diz, materiais. Professor, o que é os materiais? É justamente quando aquele bem possui corpo. Né? Possui corpo, ou seja, você consegue pegar, você consegue ver a matéria dele. Né? Você consegue perceber. Aí vão ver os bens numéricos, né? É o bem de venda, estoque, mercadorias, né? Matéria-prima, produto e fabricação, produto acabado, bens de uso, imóveis. Gente, é muito interessante a gente aprender isso aqui, ó. Preste atenção. Bens de receita, que são os investimentos, imóvel para alugar. Olha só, eu peguei, identifiquei um terreno, né? Tinha umas salas para alugar, beleza? Na verdade, eu peguei esse terreno e coloquei à disposição com salas para alugar. Quando eu construí umas salas, tudo eu vou ganhar dinheiro com esse terreno aqui. Tranquilo? A partir do momento em que eu comprei esse terreno e estou ganhando dinheiro com ele, ele vai ser o que? Um investimento. Por quê? Porque as pessoas estão pagando. Então, ele vem a ser um bem de uso ativo imobilizado, ou seja, imóveis, terrenos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Comprei uma máquina e vou alugar essa máquina. Então, eu tive um custo inicial, que agora passou a ser investimento, porque as pessoas estão me pagando por isso. Eu comprei para trazer um benefício lá na frente. Né? Então, esse é um patrimônio. Agora, existe aquele patrimônio que fica parado, que é só da organização que a gente vai ver lá na frente. Tá bom? Então, aqueles bens que eu consigo ver, possui corpo, matéria, são os materiais, são os bens tangíveis, certo? Olha só o outro aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Importante. A diferença entre bem, é importante a gente identificar a diferença entre bem de uso e bem de renda, tá? Vamos ver o que é que diz aqui, o que é que ele fala, ó. Está no fato de que o bem de uso é bem destinado à manutenção das atividades da empresa. Né? O que eu vou utilizar para manter a minha empresa funcionando, para manter a minha empresa sempre produtiva, é um bem de uso. Entendeu? Quando eu preciso comprar algum material que vai incrementar no manuseio de tal computador, de qual maquinário, aí ele é um bem de uso. Certo? Ou seja, bem que a empresa precisa para desenvolver a sua atividade. Já o segundo, que é o bem de renda, ele não é destinado à manutenção das atividades da empresa. Isto é, não é necessário para que a empresa possa desenvolver sua atividade. Lembra que eu falei do terreno? Eu comprei e não investi em nada. Deixei lá, a pessoa não quer alugar seu terreno, vou lá e alugo o terreno. Para ele. Então ele é um bem de renda, porque eu estou ganhando a renda com ele.
Isso acontece muito nas empresas hoje, elas trabalham muito com questão de arrendamento, elas arrendam os terrenos para poder montar o seu negócio. Arrenda por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos e assim faz. Depende muito da negociação que vai fazer, tá? Então, o que é o bem de uso? Vamos entender aqui. Bem de uso é aquele que vai ser destinado à manutenção das atividades da empresa. Ou seja, que a empresa precisa dele para desenvolver as suas atividades. Certinho? Já o bem de renda, a empresa não precisa, né? Adquirir aquele bem e está trazendo alguma receita, está trazendo algum retorno para ele, não já diz, alguma renda para ele. Tá certo? Então é importante a gente ter esse discernimento, essa diferença. Tá bom? Os bens imateriais ou os bens intangíveis. Né? Intangíveis. Né? O que é isso, professor? São os bens, aqueles que, embora considerados bens, eles não possuem corpo, né? Não possuem matéria. Tranquilo? Exemplo, as máquinas, as patentes, os direitos autorais, a contabilidade e registro gasto para obtê-los, mas não o benefício que traz para o empreendimento. Certo? Ou seja, você tem como bem uma marca. Você foi lá no cartório e patenteou uma marca sua. Uma marca que você criou. Né? Muita gente, às vezes, isso acontece muito com os famosos, né? Eles criam um bordão, esse bordão cai na mídia, aí ele termina indo no cartório para poder registrar para que ninguém mais utilize esse bordão. Então aí passa a ser um patrimônio, um bem imaterial, né? Ou seja, ele é patrimônio seu, porque você adquiriu, você registrou, mas ele não tem corpo, ele não tem matéria, mas ele vai existir porque está registradozinho, tá? A mesma coisa acontece com as patentes, com os direitos autorais. Por isso que acontece a questão dos direitos autorais, a questão das músicas. Música não tem corpo, não tem matéria, né? Mas ela tem uma letra, tem uma estrofe que o dono dela, tem um compositor, ele pode pedir direitos autorais. Se ele registrar no cartório, é um bem dele, é um patrimônio dele. Então não tem por que as pessoas ficar querendo ir contra, tá bom? Então esse é o grande viés. Então, bens materiais e bens imateriais. Certo? Tô terminando, gente. Eu não vou me aprofundar muito, não. Eu vou só falar mais um pouquinho sobre direitos e obrigações. Aí depois eu vou explicar resumidamente em relação à aplicação da contabilidade, né? O que a gente vai ver nas nossas aulas posteriores, né? Sempre focado em trazer para vocês algo mais prático. Sair da teoria e vir para a prática. Esse é o objetivo, esse é o grande foco, tá? Então vamos para cá. E o que são os direitos? Olha só, para a empresa, constitui todos os valores que ela tem a receber de terceiros. Então, aqui você já começa a entender como a contabilidade vai agir, tá? Então, se você tem algo para receber de uma terceira pessoa, seja ele cliente, freguês da empresa, né? Notas promissórias, isso passa a ser um direito seu. Tá? Por quê? Porque você vai estar recebendo algo para aplicar na empresa. Ou seja, é algo que vai trazer retorno para você. Uma renda, tipo uma renda. Tá? Então, constitui para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros. Professor, e quem são esses terceiros? No caso, são os clientes, os fregueses da empresa, certo? O professor me deu um exemplo disso. Aqui, ó, duplicatas a receber, notas promissórias a receber, porque vocês vão ver lá na frente, quando tem as obrigações, nós temos duplicatas a pagar, notas a pagar, contas a pagar. Então, tudo que você tem a receber é um direito. Ó, adiantamento a fornecedores, adiantamento a empregados, tá? Então, tudo isso é um direito seu, é um direito da organização, tá certo? Professor, o que é uma duplicata? Duplicata, ele vem a ser um título de crédito comercial.
É uma forma que as empresas utilizam para tentar manter o seu equilíbrio, um acordo, uma forma de acordo com quem está lhe devendo, com quem está lhe prestando um serviço. Né? Ela é usada mais em vendas a prazo. E por que ela vai receber este nome, professor? Porque por possuir os mesmos dados de uma fatura, né, que é o documento comercial e assim sucessivamente. Tá? Mas essa parte de mais técnica do patrimônio, a gente vai ver, ou vocês irão ver lá na frente, quando estiverem realmente na contabilidade gerencial mesmo, na contabilidade prática. Tá certo? Nota promissória. Eu vou falar para vocês sobre obrigações. Lembra que é o direito? O direito é o que você tem para receber. E que são as obrigações? Constitui para a empresa todos os valores que ela tiver a pagar a terceiros. Então, matar o bizu. Professor, recebi direito, paguei obrigações. Então, olha só. Constitui para a empresa todos os valores que ela tiver de pagar para terceiros. Neste caso, quem são os terceiros? Fornecedores, para as pessoas que vendem para a empresa. É importante deixar isso bem claro. Tá? É importante que a gente tenha essa diferença. Não adianta você ir logo por se aprofundar em contabilidade geral, contabilidade básica, sem entender mais ou menos essa parte introdutória da contabilidade, da gestão em si. Tá bom? Um pouquinho mais sobre esses aspectos, né? Vou passar aqui um pouquinho, para que aqui já é um assunto mais técnico, mais direcionado, tá bom? E o passivo, o patrimônio, ele pode ser o assunto principal também é o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido é justamente aquilo que você tira, calcula de retorno com todas as suas ações e atribuições dentro do processo, né? A soma de patrimônio líquido começa com o investimento inicial, que nós chamamos de capital inicial, né? E os seus aumentos posteriores, que é justamente a questão do capital próprio, né? Com foco em lucro. O que é que vai acontecer? Você tem o capital inicial, que é aquele que eu falei para vocês que você vai investir na organização, né? E aí vai começar a ver como é que a tua empresa vai andar financeiramente, a questão do ativo, do passivo, vai formar um caixa, e esse caixa é que vai começar a manter a saúde financeira da organização. Você vai alimentando esse caixa constantemente com as operações da organização, e aí vai entendendo. No momento que você tem esse caixa, né, esse capital, aí você vai começar a trabalhar com o que você tem que pagar, com o que você tem que receber, os seus direitos e as obrigações. Lá na frente tem que cumprir as suas funções financeiramente, tá certo? Só para a gente concluir aqui, né? Então, meninos, é mais ou menos isso, né? A nossa aula, a gente vai parar por aqui, porque como é contabilidade introdutória, eu não vou me aprofundar em relação a os objetivos da contabilidade na prática em si, a questão do patrimônio líquido, despesa, receita. Eu vou só dizer para vocês uma coisa. A gente tem que ter a relação entre administração e contabilidade. Deixa eu explicar para vocês como funciona isso. Vocês lembram que na disciplina passada, eu falei que é importante, dentro de uma organização, ter o processo da interdisciplinariedade, ou seja, que as disciplinas completem uma a outra, não é verdade? Então vamos entender aqui o seguinte. Vocês lembram que eu falei em relação à administração, né? Teoria das relações humanas, teoria da contingência, né? Questão do planejamento, das metas, dos objetivos. Então vamos pensar o seguinte. O administrador, ele tem essa capacidade de estipular metas, de organizar os recursos, direcionar as suas ações, perfeito? De controlar os seus resultados. Tranquilo. Mas só que ele tem que pensar o seguinte, sozinho ele não vai conseguir fazer. Ele precisa de ferramentas, de disciplinas, de profissionais que auxiliam nesse processo. Então, ele descobriu, aqui um exemplo hipotético, o administrador descobriu que a sua empresa
não está conseguindo trazer um retorno financeiro para ele. Aquele retorno inicial, aquele anseio inicial de uma abertura de uma empresa, começou a perder fôlego, começou a perder o prazer do gestor em relação àquilo. E aí ele começou a ficar perdido assim, meu Deus, eu adquiri tanta coisa, eu modernizei meu prédio, eu comprei máquinas eficientes, eu contratei pessoas boas, capacitadas, mas não está conseguindo progredir. Eu preciso de alguém que me ajude nesse processo. E aí o que aconteceu? Ele disse assim, não, eu tenho um colega meu, uma pessoa que trabalha com contabilidade, trabalha com análise de dados. E aí, conversando com essa pessoa, gente, isso aqui é um. Eu estou contando uma historinha para vocês, como fosse acontecendo no nosso dia a dia. Conversando com uma pessoa, ele disse: não, o contador disse assim: bem, vamos fazer o seguinte, eu posso passar uma temporada na tua empresa, passar uma semana, para que eu possa analisar e observar o comportamento da empresa. Lembra da teoria comportamental? Onde a gente tem que entender o comportamento tanto dos colaboradores como o comportamento da empresa, focado em quem? No mercado. Eu posso conhecer o comportamento da sua empresa em relação ao mercado atual. Que comportamento é esse? Como os maquinários estão sendo utilizados, como as pessoas estão sendo aproveitadas, como o teu patrimônio está sendo utilizado. E aí ele percebeu o seguinte: bom, vou fazer uma coleta de informações, eu vou começar a entender como funciona todo o teu processo, para depois eu te dar uma análise mais detalhada do que está acontecendo. Então, o que ele fez? Ele fez um levantamento dos dados, né? Avaliou como o maquinário, como os equipamentos, como os patrimônios da empresa estavam sendo utilizados. Na verdade, ele foi ver como é que eles foram adquiridos, depois como é que eles estavam sendo utilizados, né? E no final, ele fez um resumo geral do processo econômico, financeiro e produtivo. Ele disse o seguinte: ó, a sua empresa não está sendo econômica, não está equilibrada com a economia, está tendo problemas financeiros, mas tudo isso por causa de uma produtividade. Por quê? Porque os teus produtos, o teu patrimônio, ele está sendo ocioso, ele não tá sendo utilizado de forma correta, né? Você não está conseguindo ter a expertise de gerenciar os patrimônios para que ele agregue valor na organização. Então, é importante que sejam praticadas ações estratégicas para tornar esse teu patrimônio viável. E aí o administrador pergunta: e como é que eu vou fazer isso? Ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos registrar todos os nossos, tudo que eu coloquei aqui, registrar as ações, registrar como é que o patrimônio foi adquirido, registrar como é que é utilizado, qual é o seu objetivo principal, porque qual é o objetivo da contabilidade? Ó, o objetivo dele qual é? Não é entender sobre o patrimônio? Está aqui. Né? Então, eu entender e estudar esse patrimônio, para saber como é que ele pode trazer retorno para mim. Porque no momento que eu registrar e fazer essa análise da situação, eu consigo passar para você uma situação real. E aí, juntos, nós iremos interpretar os dados, nós iremos fazer com que esses dados sejam, além de ser interpretados, sejam possíveis de ser executados, possíveis de ser atingidos os objetivos, e a empresa possa ter o seu controle. Tá? Agora, para isso, eu preciso de um tempo, eu preciso de autonomia para quê? Para se eu tiver de reduzir custo, eu vou reduzir gasto, eu vou reduzir, entender sobre comportamento assim sucessivamente, tá? Então, para vocês entenderem como funciona isso. Então, meninos, só para a gente finalizar, para vocês perceberem que elas caminham em conjunto. Não adianta eu querer tomar decisões sozinho sem ter um leque de informações, sem ter um suporte. Eu preciso ser eficiente e eficaz para ser efetivo, proporcionando o sucesso da saúde financeira da organização. Tá bom?
Sucesso a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, e bons estudos para todos.